Ei, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre este maravilhoso, fantástico livro que eu acabei de reler. Estou com a minha cabeça assim fritando. Digo uma coisa: o ser humano não está preparado para O Senhor das Moscas, de William Golding. Sério, sério. O jeito como o autor retrata a condição humana aqui é um jeito tão visceral, é um jeito tão humano e, cara, sua cabeça frita. Sua cabeça frita. Vamos começar do começo. Tomando aqui um chá, porque o inverno ainda não chegou aqui em Portugal, mas o frio, olha, esse já marcou presença legal. Tá um frio pra caramba. Bem, sabe aquela história do Rousseau de que o homem é bom, é o meio ambiente que o corrompe? É justamente essa ideia que o William Golding vem combater, vem confrontar aqui em O Senhor das Moscas. Não é que o homem seja bom. Na verdade, o homem é a pura essência da selvageria quando não existem regras. E para provar isso, ele traz a história em torno de crianças, teoricamente os seres mais puros que existem. Não é à toa que os anjos são pintados como bebezinhos, criancinhas, nós temos aquela imagem angelical das crianças, e é isso aí que ele quer trazer para a gente, a humanidade em seu estado puro. Então, um grupo de crianças sofre um acidente, às vezes até parece que é algum tipo de experimento social, porque nós não temos na ilha destroços do avião, não sabemos nada sobre o piloto, só sabemos que as crianças simplesmente foram parar nessa ilha, eram todos da mesma escola, e eles lá então estão entregues à própria sorte em busca de resgate. E aí nós temos os personagens que tipificam cada ser humano, digamos assim. Então nós começamos com, olha, pode ser que rolem spoilers aqui neste vídeo, por isso vou tentar me conter, mas não prometo nada. Então nós temos ali o Ralph, que é quem vai personificar a questão do mundo conhecido, o mundo do diálogo, o mundo onde as coisas são decididas de modo democrático, onde as coisas são votadas pela maioria. Ele foi eleito chefe do grupo. Então isso é muito importante. Guarde essa informação aqui porque ele foi eleito democraticamente o chefe do grupo. Então ele tenta sempre resolver ali na questão, vamos ter uma reunião, vamos ter uma votação, vamos decidir todos juntos, vamos fazer o que é melhor para todo mundo. Em contrapartida, nós temos Jack, que é quem no início se interpõe. Ele até começa colaborando com o Ralph, até tá ali meio disposto a ajudar, mas é alguém que ambiciona o poder e que tem ali uma certa dificuldade em, em dividir a liderança com o Ralph, e é alguém que vai trazer uma necessidade básica para os meninos, que é comida. Ele é alguém que vai suprir a necessidade fisiológica mais importante, digamos assim. Enquanto que o Ralph está pensando na questão do fogo para o resgate, pensa nos abrigos, pensa em tudo. O Jack vem ali naquela coisa do eu sou o caçador, eu provejo a comida. Temos aí também Porquinho. Quem é Porquinho nessa história? Porquinho é sensatez, Porquinho é a voz da razão. Não é à toa que é através dele que os meninos vão conseguir o fogo. Ele é o que pensa, ele é o que tem a visão além, mas ele é gordinho, ele tem asma, ele é ridicularizado, ele é a personificação da sensatez. E aí nós temos os outros meninos, os pequenos, os grandes, quem vai, quem fica. Nesse meio tempo, os meninos vão aprendendo a se virar na ilha. E no início corre tudo muito bem, todo mundo é muito democrático, todo mundo está colaborando junto, há ali uma amizade entre o Ralph e o Jack, aquela coisa toda. Mas com o tempo, a verdadeira natureza humana vai se mostrando. E aí nós temos então o Simon, que é um menino esquisito, que é na palavra do Ralph, na palavra do porquinho, ele é maluco, ele é doido. E ronda ali um boato de que tem um monstro naquela ilha. Aí toda a história se passa durante a Segunda Guerra Mundial e durante um bombardeio,
um piloto de um avião vai parar na ilha, mas ele está morto, preso pelo paraquedas, e ele causa ali uma áurea de monstruosidade. Na verdade, ele põe mais lenha no fogo do medo de que tem um monstro na ilha. Nesse interim, os meninos estão lá, vão atrás, né, da comida, vão atrás das coisas, começa a vir os conflitos. Pausa para o meu chá. Nesse meio tempo acontece ali uma história que associa esse piloto ao monstro. Então o Simon, numa bela noite, ele tem um encontro com uma coisa que aconteceu, que eu não vou falar, que aí já ia entregar muito spoiler, mas o Simon tem ali um encontro com o Senhor das Moscas, com o Lord of Flies. E aí é quando, é no meio de uma experiência quase que... gente, esqueci o nome aqui. Epilética. Ele, né, é numa crise quase epilética. Nossa Deus, eu ia falar claustrofóbica. Mas uma crise epilética em que ele tem uma experiência com o Senhor das Moscas. E o Senhor das Moscas revela uma coisa muito importante para ele. Porque eles estão com medo do monstro que existe na ilha. E o Senhor das Moscas vem falar uma coisa assim: vocês estão com medo do que é de fora? Vocês deviam ter medo de dentro. Vocês estão com medo do monstro de fora? Tenham medo do monstro de dentro. Vocês são os monstros. Eu sou vocês. E o Senhor das Moscas, para quem é cristão, esse não é um termo novo, esse não foi um termo criado pelo William Golding. Na verdade, é um termo bíblico. Ele aparece ali na Bíblia no contexto em que os fariseus estão acusando Jesus de, na verdade, ser um enviado de Beelzebul, que é o Senhor das Moscas. É o termo que a Bíblia usa, que eles usavam na época para falar de Senhor das Moscas. E então, o Senhor das Moscas traz essa realidade para o Simon. Vocês são os monstros. A brutalidade, a selvageria está em vocês. E o que controla a selvageria humana? O que dá para esses meninos a ideia a noção? Qual é a noção? Qual é a realidade que esses meninos aprenderam? É a realidade das regras. Não podemos viver num mundo sem regras. E quem tipifica as regras para essas crianças são os adultos. Então, eles estão o tempo todo ali. O que os adultos fariam? O que o adulto vai pensar se visse a gente assim? Inclusive, até quando de fato aparece um adulto, o adulto chega e fala assim: mas não é assim que eu esperava que meninos ingleses se comportassem. Então, existe um padrão social. E o que segura o ser humano dentro da sua selvageria? São as regras. São as regras, porque se não fossem as regras, nós seríamos um bando de selvagens, acabaríamos um com o outro, um com o outro. Inclusive, tem até um trecho aqui do livro, que eu acho que resume bem essa ideia. Ele fala o seguinte: mas sem regras a gente não tem nada. Sem regras, a gente não tem nada. Sem regras, nós somos um bando de selvagens se gladiando lá, um comendo o outro, um acabando com o outro. E quando os meninos trazem à tona toda essa selvageria, o Ralph, que ainda é o líder, ainda é esse elo com o mundo humano, esse elo com o mundo civilizado, ele pega e pergunta para os meninos selvagens, ele fala assim: o que vocês preferem? Ter regras e estar de acordo? Ou caçar e matar? O que vocês preferem? A lei e serem salvos? Ou caçar e acabar com tudo? Ou seja, a lei, as regras, é o que estabelece a civilização possível para qualquer ser humano, porque sem regras nós vamos nos destruir. E quando a gente vê um mundo em que as pessoas estão discutindo as regras básicas, em que você vê que o bandido não é mais bandido, que o criminoso não é mais criminoso, que ele é vítima da sociedade, um mundo em que tenta transformar o errado em não tão errado assim, um mundo em que dá voz para a selvageria, um mundo em que pessoas que cometeram crimes hediondos viram personagens de documentário,
por exemplo, em que eles não são tão selvagens assim, eles não são tão criminosos assim, eles são pessoas. Então, um mundo em que mascara essa selvageria numa briga contra as regras, na verdade é um mundo que está destruindo tudo aquilo que nos permite viver, tudo aquilo que nos permite ser humanos socialmente, civilizadamente. E é todo esse conceito que o William Golding traz aqui. Então, o fim do livro traz esse choque de realidade. Eu separei o trechinho aqui do fim para vocês, olhem só. E no meio deles, com o corpo imundo, o cabelo emaranhado e o nariz precisando ser assoado, Ralph chorava o fim da inocência, as trevas do coração humano e a queda no abismo do amigo sincero e ajuizado chamado Porquê. Então, aqui o Ralph tipifica a condição humana sem regras. Não existe um mundo sem regras. Não sabemos viver no mundo sem regras. E quem tipifica essas regras? Os adultos. Porque nós esperamos que a maturidade, que a vivência traga para o mundo a estabilidade que ele precisa para que as gerações continuem se inspirando e crescendo e vivendo. Então, o livro traz esse debate. Não é o ambiente que corrompe o homem, é o homem quem corrompe o ambiente, porque a crueldade faz parte da nossa natureza. Nós nascemos em pecado. E é justamente um mundo civilizado, um mundo de regras, que nos permite viver. Sem as regras, a gente não vive. Ou seja, Rousseau estava errado. E se você acha que é difícil viver no mundo de regras, é muito simples. Você não vive num mundo sem regras. É simples assim. Esse é um livro muito bom, muito bom. É uma distopia. Realmente fica aqui essa coisa, será que foi mesmo um acidente? Será que não foi um experimento que fizeram com essas crianças? Porque nós não temos mais efeito nenhum, né, não sabemos nada dos destroços, nada do piloto do avião, nada de nada. São crianças de várias idades, são crianças, são irmãos, são amigos, são um monte de coisa. É um livro que eu recomendo fortemente e a escrita é maravilhosa, fantástica. Inclusive, não é um livro tão antigo, ele foi publicado em 1954, foi o primeiro romance do William Golding e foi rejeitado por muitas editoras que devem, assim, se corroer de arrependimento, porque realmente é um livro muito bom. Está entre as 100 melhores novelas já escritas, com merecimento. Prêmio Nobel de Literatura, Golding, com merecimento, porque é um livro que trata do ser humano no seu estado mais puro, e é um estado de selvageria. É isso. Depois eu volto com mais dicas, mais chá, porque o frio vem e agora ele vai embora só daqui a alguns meses. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa aqui o seu like. Não se esqueça de inscrever aqui no canal, porque sempre que dá, eu venho com mais dicas de livros, dicas para implantar o hábito da leitura em casa com a sua criança e dicas de clássicos literários, principalmente infantis, para você ler com a sua criança aí em casa.